Bem-vindos de volta ao Vamos Conversar, o quadro aqui do canal, onde eu falo sobre coisas que não tem nenhum outro lugar, nenhum outro espaço que eu possa falar aqui no canal. Entenderam? Coisas que não se aplicam a vlogs, não são resenhas, não são tutoriais e etc. A ideia original do Vamos Conversar era eu simplesmente atualizar vocês sobre coisas que estavam acontecendo na minha vida, de preferência coisas grandes, e que não tivessem espaço nenhum em nenhum outro lugar para eu poder falar sobre. Só que eu percebi, assistindo os últimos vídeos, os 5 primeiros episódios do Vamos Conversar, que eu tava datando os vídeos por causa disso. Porque eu ia fazer um anúncio de que, eu vou participar de um evento, eu vou fazer uma viagem, não sei o quê, mas aí depois eu fazia o vlog da viagem, eu fazia o vídeo do evento e aí o quê? Por que as pessoas assistiriam os episódios do Vamos Conversar? Não tem mais motivo. E aí, por causa disso, eu resolvi mudar um pouquinho o formato. Eu vou usar justamente esse espaço para falar sobre coisas, sobre assuntos que eu quero fazer vídeos sobre, mas que não tem exatamente nenhum outro espaço aqui no canal. E apesar dele estar nesse formato podcast, eu não vou garantir para vocês nenhuma constância, nenhuma data, nada, porque a ideia é justamente eu sentar e falar com vocês sobre assuntos que não tem nenhum outro espaço. E eu tô postando isso aqui hoje, um ano depois do último episódio, e eu não sei quando terá mais um episódio, então apenas acompanhe. Mas a ideia é justamente essa, de que seja esse quadro. Inclusive, eu vou falar com vocês hoje sobre um assunto que eu estou querendo falar há quase um ano, mas eu estava processando e tentando lidar, e realmente só bateu pra mim agora, no mês de novembro. Inclusive, eu queria que esse fosse o primeiro vídeo do mês, só que não deu certo, claramente, porque eu tô postando ele no último dia do mês. Mas eu não podia deixar de falar sobre isso eventualmente, e também eu não queria deixar novembro passar mais uma vez sem falar sobre o que aconteceu. Este vídeo é sobre o NaNoWriMo. Se você acompanha meu conteúdo há um tempo, você com certeza já ouviu essa palavra, porque o NaNoWriMo ele fez parte da minha vida por 10 anos, eu vou dizer 10 anos, apesar de que fazem 12 anos agora que eu participei do meu primeiro NaNoWriMo. Eu participei nos anos de 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 21, 22, e a partir de 2023 eu não participei mais, e apesar de 2023 ter sido o ano que as tretas aconteceram, não foi por causa das tretas que eu não participei do NaNoWriMo naquele ano. Foi por motivos pessoais, porque o mês de novembro de 2023 foi uma loucura muito boa que eu sinto falta, mas uma loucura apesar disso. Você inclusive pode assistir episódios antigos do 2 e... os episódios 2 e 3 do Vamos Conversar pra você saber mais sobre por que novembro de 2023 foi tão caótico. Mas, pra quem não me acompanha há tanto tempo assim, e quem não sabe o que é NaNoWriMo, quem tá chegando aqui agora, NaNoWriMo é uma abreviação de National Novel Writing Month, ou Mês Nacional de Escrever Romances, romances aqui significando a classificação literária, assim como tem conto, novela, romance. Este é o romance, não necessariamente um romance, mas um romance, entendeu? O NaNoWriMo ele foi criado em 1999 e a ideia original era justamente essa, de incentivar escritores a escreverem um livro inteiro de 50 mil palavras ou mais no mês de novembro. O desafio começou com uma coisa simples, mas depois ela acabou se tornando algo maior, internacional, que alcançou muitas pessoas e acabou se tornando realmente quase uma tradição literária. Muitos escritores que vocês já ouviram falar escreveram livros no NaNoWriMo. Existem até livros que são sobre o NaNoWriMo, de certa forma. Um dos meus livros preferidos, que tá bem aqui atrás de mim, este aqui, ele é literalmente sobre uma escritora que escreve um livro no NaNoWriMo. O meu primeiro livro, o meu livro de estreia, foi escrito no NaNoWriMo 2015 e foi o livro mais longo que eu escrevi no NaNoWriMo, que eu escrevi 88 mil palavras, quase 90 mil. E eu escrevi ele no NaNoWriMo em 2015 e eu lancei ele em 2018. Porque a ideia é justamente essa, você escrever seu primeiro rascunho no NaNoWriMo e depois você vai editar, você vai melhorar e tal. Mas a ideia era essa, era simples. No mês de novembro, nos 30 dias de novembro, você escreveria 50 mil palavras de um livro seu, de um projeto seu. E a ideia era essa, para desempacar, para transformar os escritores. Era só
isso. E foi acatado por muitos escritores e era muito divertido por causa disso. Em março deste ano foi oficialmente anunciado que a organização do NaNoWriMo fechou, que ela deixaria de existir, que ela encerrou. E uma coisa que me bateu muito enquanto eu tava até pesquisando para poder lembrar e pegar as informações certas para poder fazer esse vídeo, foi que eu pesquisei no NaNoWriMo.org, que era o site, e o site não existe mais, e o user está disponível para compra. Eu descobri o NaNoWriMo em 2013. Ironicamente, eu descobri no dia 31 de outubro, um dia antes de começar, no Facebook. Em uma das páginas de escritores que eu seguia, uma pessoa postou sobre o NaNoWriMo, e era um daqueles posts de Keep Calm e alguma coisa, e aí era justamente essa do NaNoWriMo. E aí eu descobri sobre, criei minha conta e resolvi participar. Eu tinha 15 anos, eu resolvi escrever o segundo livro da trilogia que eu tava escrevendo no momento. E que foi o segundo livro que eu escrevi na minha vida. E consegui, não consegui escrever todos os dias, mas consegui chegar a 51 mil palavras e terminar a história. No dia 31 eu resolvi, no dia 1º eu já comecei a escrever e no dia 30 eu já tinha uma história completa. E nesse período eu entrei nas comunidades do NaNoWriMo Brasil e eu queria fazer parte, eu achei aquela coisa tão bonita, tão legal, tão interessante. E o NaNoWriMo se tornou uma realidade real na minha vida. E através do NaNoWriMo eu conheci algumas das pessoas, alguns dos amigos que são os mais, assim, duradouros na minha vida, que estão na minha vida por mais tempo. Foi essencial para que eu escrevesse o número de livros que eu já escrevi. Mesmo que eu ainda tenha publicado só 2, foi essencial para que eu sentasse, pegasse um projeto e levasse para frente. E hoje em dia, quando chegou o mês de novembro esse ano, eu fiquei tipo, gente, nossa, é meu 3º ano sem NaNoWriMo e assim, ninguém fala mais. Ninguém participa mais. E assim, uma das coisas, inclusive, quando a organização anunciou que não ia mais funcionar, que ia deixar de existir, uma das coisas que falaram as pessoas elas sempre vão escrever no mês de novembro. Só que o que a gente tem que parar pra pensar aqui é uma comunidade. Aquela sensação de coletividade, de que tá todo mundo fazendo a mesma coisa, tá todo mundo falando da mesma coisa, ela é essencial para o que o NaNoWriMo era. E a queda do NaNoWriMo, ela desmotivou completamente as pessoas a escrever nesse sentido. Qualquer um, qualquer autor, qualquer grupo de pessoas pode sentar e falar em qualquer mês do ano, não, este mês eu vou escrever todos os dias, eu vou terminar esse projeto, juntar meus amigos e eu vou escrever aquilo ali. Mas nada disso vai ser o NaNoWriMo, vai ser o assunto. Até pelas questões algorítmicas e de conversas e tal. E assim, eu me sentiria até desconectada em sentar e fazer aquilo ali. E assim, eu falo isso porque antes mesmo, quando o NaNoWriMo era uma realidade, uma coisa frequente, eu tentava escrever em outros meses. Eu consegui escrever em 30 dias em novembro, vamos pegar aqui, até quando eles atualizaram o site, que foi uma das primeiras controvérsias, quando eles atualizaram o site que a gente podia criar um projeto em qualquer mês do ano, eu tentava, não. Porque o site tá lá e aí a gente tem a mesma estrutura do site do NaNoWriMo, vamos escrever aqui, não sei o quê. Não funcionava, não dava certo, porque a escrita em si, ela já é algo muito isolante. Você vê aquilo ali de pessoas passando pelas mesmas coisas que você, no mesmo momento que você, e aceitando o mesmo desafio que você, era uma das cargas motivadoras do NaNoWriMo. É algo que, quando se perdeu com a organização, a gente não tem mais. Falei um pouquinho sobre meus sentimentos agora, vamos falar sobre o que aconteceu. Em 2014, quando eu tinha 16 anos só, eu já botei na cabeça que eu queria ser ML. ML é Municipal Liaison, que é basicamente um motivador regional. E nos Estados Unidos e Canadá, digamos assim, eles tinham em várias regiões, mas nos países eram mais, assim, os países. Só que eu só tinha 16 anos, e pra ser ML você precisaria ter no mínimo 18. Então, naquele ano não deu certo. Foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu não participei do NaNoWriMo 2014 porque foi o ano que eu fiz o vestibular, assim como 2018 eu não participei, foi o ano que eu estava fazendo meu TCC, mas participei em 2015 e continuei sempre com essa ideia na cabeça de que eu queria ser ML porque, eu não sei, porque tem várias coisas que eu queria fazer, que eu queria ser,
principalmente quando eu era adolescente, que eu acabei sendo e me tornando e que foi diferente da experiência que eu achava que era. Mas CML necessariamente não foi diferente. 2022, e abriram vagas para ML e eu me candidatei e eu entrei. Só que o que ocorre? Aqui no Brasil a gente tinha MLs já que tinham mais história, que tinham mais experiência e tal. E assim, a gente acabava, claro, confiando mais nelas, no retorno delas, por causa disso. O que foi ótimo, porque eu acho que me poupou de muita coisa. E participei, foi ML em 2023, 2022, 2023. Em 2023 eu não tava escrevendo um livro, mas, tipo, ainda consegui participar de um evento presencial, porque eu tava no Rio de Janeiro, nos dias, e aí foi bem legal, foi bem interessante. A gente teve os eventos online também, foi bem divertido. E a ideia do ML era justamente isso, motivar, atrair pessoas, responder dúvidas e promover e essas coisas. E é até engraçado, porque quando a gente se desligou do NaNoWriMo, quando o grupo de MLs falou assim, não, a gente não vai voltar, a gente não vai assinar o novo contrato de MLs, a gente, tipo, desativou as redes, mas as redes ainda existem lá meio que como um arquivo. E aí, tipo, ainda existe o grupo do Facebook, por exemplo, que tá arquivado. E volta e meia alguém tenta entrar, e aí eu recebo a notificação e eu fico, colega, não existe mais no NaNoWriMo. Mas é isso, de que as pessoas, elas ainda querem escrever, elas ainda querem fazer parte disso, mas, assim, né? Enfim. Em 2023 foi que começaram os primeiros problemas, digamos assim. Os problemas começaram a vir a público, na verdade, porque os problemas eles já estavam acontecendo. O que a gente ficou sabendo, o que eu fiquei sabendo na época, foi que o fórum, que ficava dentro do NaNoWriMo, que eu não utilizava porque é muita informação, na verdade, na minha cabeça. E assim, eu sentia que ele tinha um formato meio Reddit, e eu nunca me acostumei direito com Reddit. Os fóruns seriam desativados. Inicialmente a gente ouviu temporariamente, porque estava tendo uma investigação interna do quadro de diretores, e aí alguém falou que o FBI estava envolvido, mas na época eu não fiquei sabendo de muita coisa. Depois eu fui pesquisar sobre, quando algumas pessoas começaram a escrever, quando algumas pessoas começaram a falar sobre, e o que aconteceu foi que, pelo visto, tinha um moderador em uma das comunidades do fórum que estava enviando mensagens inapropriadas para adolescentes. Lembrando que eu entrei no NaNoWriMo com 15 anos, e aí o fórum foi desativado. Como a gente está no Brasil, e o Brasil tem esse distanciamento, esse foi o primeiro que a gente ouviu. Depois eu fiquei sabendo que teve outro problema com um patrocinador que eles divulgaram, que era, tipo, que ele chama de Vanity Press, que é uma editora que não é exatamente uma editora, que ela vai te cobrar pra imprimir seus livros. Te lembra alguma coisa? Porque aqui no Brasil tem várias editoras que vão te cobrar pra publicar seus livros. Então a gente chama de Vanity Press, que na verdade é uma gráfica que vai tratar como editora. Teve uma polêmica sobre isso, mas não fez tanta diferença, porque no Brasil a maioria dos escritores que participam do NaNoWriMo escrevem em português, então elas não se encaixavam neste patrocinador deles, e esse assunto nunca chegou, pelo menos não pra mim. E aí, em 2023, teve essa polêmica, e basicamente o que a gente ficou sabendo, principalmente quem não era tão ativo nos fóruns, foi desativou, porque tem uma investigação ativa. Depois eu fiquei sabendo, assistindo vídeos e pesquisando sobre da extensão da treta. Pelo que eu fiquei sabendo também, a pessoa envolvida, o moderador envolvido, nem vivo mais está. Mas a crítica principal que foi sofrida foi justamente que os moderadores dos fóruns e outros tipos de voluntários, porque... E essa informação eu consegui em um vídeo que eu vou deixar na descrição para vocês saberem mais sobre. Mas, pelo que eu entendi, o NaNoWriMo só tinha 12 membros no quadro de profissionais. O restante era tudo voluntário, incluindo os MLs voluntários. A questão principal das críticas que eles sofreram era justamente que funcionava 90% com voluntários, e que esses voluntários, tipo, o NaNoWriMo não tinha como ter controle de quem eram essas pessoas podiam acabar fazendo qualquer coisa. E aí, por causa disso, por causa dessas críticas, vamos lá, a investigação ela estava rolando, essa pessoa ela estava sendo investigada, e a investigação a gente não sabe o que aconteceu, no sentido de que, assim, como o crime que foi
cometido estava sendo conduzido e, pelo que eu fiquei sabendo, essa pessoa que cometeu este crime, que no caso ele estava tentando aliciar menores, já morreu. Provavelmente esse processo não foi para lugar nenhum, mas a crítica com o NaNoWriMo é justamente a ideia de que eles não estavam fazendo o suficiente para proteger os adolescentes que faziam parte da comunidade. E aí, a partir disso, eles começaram a tomar uma série de decisões para poder resolver, né, essas críticas. E aí que começaram algumas coisas que foram afastando cada vez mais, porque fecharam o fórum. Primeiro falaram que foi da investigação, depois encerraram o fórum direito. Falaram que a presidente, ela não se interessava pelo fórum, ela não gostava do fórum. Quando foram agir de verdade, isso no começo de 2024, lançaram um novo acordo para os MLs assinarem, que violava muito a nossa privacidade. A gente ia ter que entregar um monte de informação, um monte de análise, e essas análises, elas seriam feitas como? Porque, por exemplo, vão fazer o que eles chamam de background check, que é checar os antecedentes criminais e tal. Como que lá nos Estados Unidos eles iam checar os antecedentes criminais do Brasil de uma forma confiável? E aqui é o Brasil. A gente até tem como pegar lá uma certidão de antecedentes criminais e mandou. Mas tem países que não é tão fácil assim. Tem países que não é tão fácil investigar, tem países que não é tão fácil ter as informações. E mais do que isso, o antecedente criminal não é o suficiente para garantir aquilo ali. Só que porque pensei, quantas pessoas que cometeriam crimes como que foi cometido aqui de aliciamento de menores não tem antecedente criminal nenhum. A coisa foi conduzida de uma forma incorreta. E uma coisa que eu achei interessante é justamente isso de que o NaNoWriMo, ele tinha 12 profissionais contratados, certo? E isso incluindo estagiários. E o restante era todo mundo voluntário. Mas quando a empresa fechou, que eles lançaram que eles divulgaram um relatório de gastos de por que a empresa estava fechando, o principal gasto que eles tinham, se eu não me engano, era mais de 70% do orçamento, era com pessoal. Tipo, era o salário das pessoas contratadas. O principal gasto era com as pessoas contratadas. E eles só tinham 12 funcionários. E o orçamento deles era de 1,3 milhão. 1.300.000 dólares, tá? Dólares. Voltando ao assunto, eles divulgaram esse novo acordo. Teve gente que assinou, mas em uma conversa geral, os MLs do Brasil decidiram não assinar, porque estavam exigindo um nível de privacidade muito maior e também teve algumas outras questões, porque eles estavam muito preocupados com a imagem da organização. Então, assim, uma das coisas que eles falaram era que isso aqui, digamos assim, que eu tô fazendo, explicando uma situação diretamente, não poderia mais ser feita pelos MLs, porque eles tinham medo de como a mensagem seria transmitida. Porque, assim, saiu um e-mail oficial. Uma das exigências para ser ML é saber falar inglês, mas nem todo mundo na comunidade sabe falar inglês. E aí, quando chegava o e-mail oficial, a gente, como orientador regional, como motivador regional, a gente ia fazer o quê? Traduzir e explicar o que estava sendo dito. Eles falaram que a gente não poderia mais fazer isso, não poderia mais ter mensagens oficiais, especialmente usando o nome do NaNoWriMo, justamente porque eles estavam com medo de que as coisas que eles estavam falando fossem mal interpretadas. Só que isso aí, justamente, novamente, isola boa parte da comunidade. E a ideia é que a comunidade é um dos motivos pelos quais isso funciona. Então, você simplesmente dizer que a gente não pode mais se comunicar transmitir o que está sendo comunicado para os outros ia mais isolar, porque é justamente isso, entendeu? Lembra que eu falei que a gente no Brasil não tinha algumas informações, tipo, até enquanto estava acontecendo em 2023, a gente não tinha, tipo, tanto acesso, e muita gente ainda não sabe o que aconteceu, é até justamente por isso, porque o que tá acontecendo lá, o que tá acontecendo na organização, dificultava a situação. Outras pessoas não assinaram um novo acordo de ML porque não queriam mais estar associados com a marca do NaNoWriMo como organização. Depois do que aconteceu, porque as pessoas estavam se sentindo inseguras e também porque muita gente... e isso nunca foi algo que aconteceu comigo, não falo em momento nenhum desse vídeo pelas outras MLs brasileiras. Nunca aconteceu comigo de, assim, as pessoas acharem que os MLs trabalhavam automaticamente pro NaNoWriMo, então se falar assim, a equipe do NaNoWriMo não fez o suficiente para proteger esses adolescentes. A equipe incluía os MLs. Teve situações que as pessoas falaram que estavam culpabilizando os MLs e por causa disso os MLs não retornaram
depois dessa situação específica. E também teve muita gente que desistiu justamente por causa do encerramento do fórum, porque para muitas pessoas o fórum era uma das principais comunidades e aí não fazia sentido. Porque, como eu falei, é justamente isso. E aqui eu quero fazer um adendo. Eu sou moderadora em uma comunidade, é um trabalho que demanda tanto que se você tá falando de uma comunidade muito grande, é ideal você contratar alguém. Não ficar nessa só de moderação geral. Porque vamos parar pra pensar aqui. Eu fiz essa comparação com o Reddit. O Reddit, acontecem crimes lá dentro. Constantemente. E não é o Reddit em si que ele vai ser culpado. Porque ele é uma comunidade para comunidades. É um site para comunidades. Então, cada comunidade ela vai ser responsabilizada de acordo com o seu moderador. E aí quando você cria uma comunidade lá dentro, quando você cria um espaço lá dentro, você vai se responsabilizar por aquilo ali. Mas o NaNoWriMo é uma comunidade específica para falar sobre um assunto específico, que nesse caso é escrita, e para você compartilhar aqueles momentos, aquela especificidade. Então, se acontece um crime lá dentro, a responsabilidade é da organização. E por isso, a organização ela precisa ter pessoas lá dentro que vão se responsabilizar pela moderação, pelo controle ali dentro. Justamente porque você tem que ter essa responsabilidade. Então, eu acho que o que faltou aqui foi o NaNoWriMo olhar e falar, não, a gente precisa de uma pessoa aqui que seja da empresa, que seja do espaço. E existe essa função. Não foi dada a devida atenção a isto. E por isso chegou ao ponto que chegou. E quando chegou ao ponto que chegou, foi necessário encerrar. E aí, em 2024, no começo de 2024, teve esse grande movimento de saída dos MLs. No Brasil, a gente se desligou. Ainda teve, foi aberto para toda a comunidade. Então, assim, nosso grupo de MLs concordou que a gente não queria continuar. Mas se outra pessoa... Inclusive, a gente falou na reunião, né, que a gente não ia desativar essas comunidades que eu falei que a gente desativou, a gente não ia apagar, porque se outra pessoa, através do NaNoWriMo, quisesse assumir, ela teria toda a capacidade. Mas o nosso grupo de MLs resolveu se desconectar. E foi aí, eu não lembro o mês específico, mas foi no começo de 2024 também que o NaNoWriMo deu oficialmente seu tiro no pé decisivo. E foi interessante porque foi rápido. Foi uma questão de 1 ano para um projeto de 25 anos deixar de existir completamente. Mas vamos em detalhes. 2024 teve esse movimento da saída dos MLs. A marca já estava meio quebrada, e aí por isso que eu falo que até pode ter sido um movimento de desespero. E o NaNoWriMo, ele tinha patrocinadores, que eram pessoas que participavam do projeto, e assim, no final, quando acabava, quando a gente vencia, né, às vezes a gente ganhava um prêmio, alguma coisa assim, só que os prêmios eram, 25% off em uma assinatura de um software, 1 ano de um software, desconto para comprar equipamentos de escrita e coisas assim. E aí o NaNoWriMo, ele fechou um patrocínio com uma empresa de IA. Só que não foi qualquer empresa de IA. Literalmente, quando você entrava no site, eles falavam que nunca mais você ia ter bloqueio de escrita, mas literalmente quando você entrava no site, ele dava a sugestão pra você clicar, tipo assim, você pegava seu parágrafo que você já escreveu, clicava e tipo, escreva o próximo parágrafo. Literalmente, era isso, era essa a função. Vamos voltar. O que é o NaNoWriMo? É um projeto para motivar escritores a escreverem 50 mil palavras. Simples. E a comunidade do NaNoWriMo, a gente era tão restrito, tão grave, assim, que, tipo, se a pessoa resolvesse falasse assim, eu vou escrever, eu coloquei aqui no meu primeiro dia as 20 mil palavras que eu já tinha escrito. Se você não escreveu no dia 1º de novembro, não conta, não entra no seu gráfico. O que entra é as palavras que você escreveu no mês de novembro. Eu já escrevi no NaNoWriMo nas 8 vezes que eu participei, coisas que eram reescrita, eu não considerei a escrita que eu tinha feito antes, eu escrevi coisas que eu já tinha começado e tava continuando, eu não considerei que eu tinha escrito antes. O que contava pro NaNoWriMo eram as 50 mil palavras que você escrevia nos 30 dias. E aí eles me inventam de divulgar e de colocar para eles como um patrocinador um site de IA cuja função é literalmente escrever por você. Escrever com muitas aspas, na verdade, porque IA não escreve. Mas
te dá o seu próximo parágrafo. E assim, eu não vou entrar nesse critério porque eu não quero que esse vídeo ele seja sobre IA. Existem muitas discussões. Primeiro, se você tem uma ideia, coloca essa ideia no gerador de palavras, pro gerador de palavras desenvolver essa ideia pra você em outra coisa, você não está escrevendo. Beleza? Ter uma ideia é uma coisa, escrever é outra coisa. Se você pega o texto que o gerador de palavras escreveu e você muda pra deixar mais no seu tom, você não está escrevendo, você está editando. Entendeu? Pegar algo que não veio do zero e você está mudando, você está editando, você não está escrevendo. A literatura como um todo, a descrição dela, e nesse caso eu tô falando de quem tá escrevendo literatura, mas a escrita como um todo, é a forma estética que você organiza as palavras para contar uma história, para escrever um texto. Então, você precisa escolher as palavras. Você precisa pegar as palavras e colocar no lugar. Se você não está fazendo isso, você não está escrevendo. Você pode estar gerando uma história, mas você não está escrevendo. A palavra, a ação de escrever, você não está fazendo. E aí, o NaNoWriMo, pegar um negócio, NaNoWriMo, que a ideia é justamente você escrever 50 mil palavras, você escrever tantas palavras por dia, você escrever todo dia, você desempacar. E eles colocam esse gerador de palavras como um dos patrocinadores. Todo mundo ficou, mas que porra é essa? Só que aí eles pioraram a situação. Por quê? O que eles fizeram? Qual foi a resposta deles? Que motivam escritores, independente das ferramentas que os escritores usam, independente de como os escritores processam as palavras, a motivação é essa, e que negar o acesso à IA generativa, ela isola escritores com deficiências e escritores escritores de classe baixa. A gente negar o direito à IA generativa. Bem, lembrar que o ChatGPT e tecnologias semelhantes se popularizaram em 2022. Antes de 2022, escritor com deficiência não escrevia? Escritores de classe baixa não escreviam? E, inclusive, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que lutar pelo direito à arte, lutar pelos espaços de pessoas marginalizadas é ir completamente contra a IA. Mas eles usaram, justamente, o NaNoWriMo estava basicamente dizendo que as pessoas com deficiência e os escritores de classe baixa precisam da IA generativa para escrever. E é um negócio que me irrita, porque eu tenho um transtorno que literalmente deixa mais difícil começar novas tarefas e continuar tarefas depois de um tempo, depois do pico de dopamina. Se eu, que tenho esse transtorno, e muito tempo, na maior parte do tempo, na verdade, porque eu comecei a me medicar em 2022, em 2022 foi o último NaNoWriMo que eu fiz, se eu, que sou eu, conseguir, por que as pessoas que não têm esse transtorno dependem tanto dessa porra? Essa opinião do NaNoWriMo, é claro, gerou críticas pesadas e foi o que fez a maioria das pessoas largar o barco de vez. Porque se você tá participando de um desafio, que o desafio é escrever 50 mil palavras, e você sabe ativamente que outras pessoas estão usando o gerador de palavras para gerar palavras por ela, qual é o sentido de você participar desse desafio? E as pessoas com deficiência em especial, tipo, por que vocês estão usando a gente? Quando a gente fala de IA no geral, existem tecnologias que são realmente importantes, especialmente para pessoas com deficiência, para se comunicarem, sendo com voz para texto ou outros materiais essenciais para transformar textos em livro, elas existem. Só que a gente aqui tá falando de IA generativa, que faz uns cálculos de palavras para poder processar. Não é a mesma coisa. E não dá para agrupar como se fosse a mesma coisa, ok? Se eu ligo a Siri aqui e falo para ela o texto que eu quero escrever e todas as palavras foram escolhidas por mim, eu estou escrevendo. Porque a ideia da escrita é justamente essa. Eu peço, ó, transcreve isso aqui, eu falo. Todas as palavras foram escolhidas por mim, eu estou escrevendo. Vieram do nada e foram escolhidas por mim. Novamente, se a Siri me sugere
o que eu tenho que escrever e eu mudo uma palavra ou outra porque eu acho que ficaria melhor, eu não estou escrevendo, eu estou editando. Quando vem do nada e são escolhidas por mim, escrita. Quando é um texto que já existe e eu mudo para ele adequar ao que eu quero fazer, ou quando é um texto que eu peço pro ChatGPT criar e eu mudo para ele fazer, não é escrita, é edição. E assim, inclusive, talvez eu devesse ter sido mais clara em alguns pontos desse vídeo, usando mais IA generativa ao invés de só IA, mas infelizmente a gente acaba agrupando um pouco as coisas. Mas é justamente isso, de que se tá gerando algo a partir de Deus sabe o que, e plagiando e copiando, porque é isso que a IA generativa faz, ela não é escrita. Simples assim. E aí, por causa disso, muita gente apagou a conta. Eu não lembro se eu apaguei, eu acredito que eu nem tenha apagado, mas eu já tinha largado de mão do NaNoWriMo também. E por causa disso, a organização ela foi perdendo completamente o espaço no meio literário. Ela foi deixando de realmente ser respeitada ali dentro. E aí, em 2024, em novembro do ano passado, o NaNoWriMo ele teve a pior adesão dos 25 anos. E em março deste ano, eles anunciaram oficialmente que a empresa, a organização do NaNoWriMo, estava encerrando as atividades e hoje em dia ela não existe mais. Por isso, porque a ideia do NaNoWriMo é te motivar a escrever. Não é te dar algo que vai escrever por você. Só que é isso, de que se a gente tratar o NaNoWriMo simplesmente nessa ideia de que é simplesmente escrever 50 mil palavras, realmente, qualquer pessoa pode escrever 50 mil palavras em um mês, em qualquer momento, assim que quiser. E as pessoas vão continuar escrevendo e usando o novembro como forma de escrita por alguns anos, pelo menos. Mas a marca do NaNoWriMo, ela foi completamente perdida por causa disso. E é realmente triste, porque é isso de que o NaNoWriMo fez parte da minha vida por 10 anos, 12 anos, né? Se a gente parar pra pensar como se fosse encerrar agora. E é algo que não vai mais fazer parte da minha vida, não vai mais funcionar dessa forma. E eu não sei como isso vai me afetar como escritora quando eu tiver uma ideia que eu quero escrever assim. E tendo assistido oficialmente o vídeo que anunciou o fim do NaNoWriMo enquanto organização, eu tenho várias críticas. Porque, primeiro, a presidente, que ela entrou em 2022, ela falou que ela não estava ciente do rombo que o NaNoWriMo estava sofrendo, tipo, rombo financeiro. Porque o NaNoWriMo era uma... como é que era? Uma organização sem... Eles viviam basicamente de doações e dos pagamentos dos patrocinadores. E eles tinham, de acordo com a presidente, este orçamento de $1.300.000, que era basicamente tudo que eles precisavam. E eles tinham, eles pediam doações e tal. Foi até eu já doei alguns anos quando eu tinha. E ela falou que não estava ciente desse rombo. O NaNoWriMo estava funcionando, a organização do NaNoWriMo estava funcionando em negativo desde 2019 e ela não tinha noção de que o rombo era assim. Em 2020, por causa dos alívios da Covid, eles receberam dinheiro, então foi mais tranquilo. E a partir de 2021, ela falou que houve uma queda no número das pessoas que aderiram ao NaNoWriMo, mas que ela achava que a comunidade tinha deixado o NaNoWriMo na mão, né? Porque não estava doando o suficiente. E que se o número de pessoas que tinham conta no NaNoWriMo doasse, nunca seria um problema. É uma falta de conhecimento do próprio público inacreditável. Assim como eu, que já tive dinheiro uma vez pra isso e não tenho mais, milhões de pessoas que participam do NaNoWriMo também não tem como fazer essa doação, justamente porque essa taxa de conversão ela é muito alta. E aí ela diz, a gente entende que nem todo mundo pode doar, mas eu acredito que pelo número de pessoas que fazem parte do NaNoWriMo, elas poderiam doar sim. Mas o mundo da publicação como um todo é feito de pessoas que podem fazer grandes doações, e existiam muitos doadores. Muitas pessoas que dedicavam aquilo ali. E eu, por exemplo, quando não tive mais dinheiro pra doar, eu fui doar meu tempo como voluntária. Só que a organização estava do lado dessas pessoas, a organização, ela estava apoiando essas pessoas, ela estava oferecendo o suporte necessário para essas pessoas. Pelo que eu estava acompanhando e até pelo que eu vi de ex-funcionários do NaNoWriMo falar como todo, as prioridades estavam completamente desalinhadas com o que é o NaNoWriMo, entendeu? Com como o NaNoWriMo pode realmente chegar.
E até agora eu tô batendo nessa tecla de que, tipo, 70% dos gastos eram com o pessoal. O que essas pessoas faziam? Por que que elas recebiam esses determinados valores? A gente pode quebrar de, tipo, pra onde vai cada dinheiro? O presidente lá também comentou que, no final, a maioria das pessoas estava trabalhando sem salário pra fechar as portas. Porque elas acreditavam na ideia do NaNoWriMo. E assim, mas e as outras pessoas que acreditavam na ideia do NaNoWriMo? Por que que elas não acreditavam mais? Por que que elas foram... por que que elas largaram a mão? A forma como eles falaram foi muito de como a percepção das pessoas que atrapalhou, as ideias das pessoas que atrapalhou. Mas foi justamente isso de que eu acho que a questão da IA foi a última pá de cal. Porque acabou completamente com a ideia do projeto, com a ideia do desafio. Abandonou o inicial, que era justamente fazer escritores escreverem. E também, tipo... não entendeu como a comunidade era, como a comunidade é rígida em relação a, tipo, o que você escreve, quando você escreve, quais palavras contam e não contam, pra tomar muito cuidado com não apagar o que você já escreveu pra que você não perca, fazer backup, etc. Porque ela pegou uma marca, ela não transmitiu nenhuma confiabilidade para as pessoas que precisavam acreditar nessa marca, ela não foi clara sobre o que estava acontecendo em momento nenhum. Ela tomou uma série de decisões erradas sem perceber como a comunidade reagiria àquilo ali. Ela não analisou quem eram as pessoas, de onde essas pessoas vinham, por que que essas pessoas se interessavam pela comunidade, a idade dessas pessoas, aonde essas pessoas se sentiam mais seguras e o que era importante para aquela comunidade. Ela ignorou isso tudo e depois ela veio reclamar: ó, a gente tá acabando aqui, agora é por causa de vocês, porque vocês não acreditaram no meu projeto. O que você deu para as pessoas acreditarem no seu projeto? O que você transmitiu para as pessoas confiarem em você? Nada. É basicamente isso que eu queria explicar. Por que que o NaNoWriMo não existe mais? Por que eu não escrevo mais no mês de novembro? Por que que a gente não tem mais essa experiência mensal? É isso de que eu realmente, eu acho que me incomoda eu dizer assim, ah, não. Eu vi muita gente lançando novos projetos paralelos, tem até o NaNoWriMo 2.0, só escreva a ideia, o foco, a ideia é só escrever, só escreva. Mas eu me sinto estranha sobre isso, entendeu? E é isso de que a comunidade, ela não tem mais essa comunidade que era tão universal, que era tão... que não parecia que ia pra lugar nenhum. Este ano eu não vi praticamente ninguém falando em NaNoWriMo. Eu vi um ou outro, tipo, solto. E realmente te faz pensar sobre coisas que a gente acha que são sólidas, que são firmes, que são inevitáveis hoje em dia e que podem deixar de aparecer, deixar de existir se um número suficiente de pessoas deixar de acreditar nela, deixar de utilizar ela, deixar de fazer parte dela. E é isso, eu vou deixar esse pensamento aí pra vocês. Até o próximo vídeo, mês de dezembro, se der tudo certo, vai ser bem animado. E sobre. Até mais. Um beijo.